Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição, então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal, é sempre muito importante e também de graça a sua participação aqui. Gente, eu quero falar sobre a situação envolvendo o Fábio Carille, falar sobre reforços, proposta por Rayan, situação do Vasco na Copa Sul-Americana e muito mais. Começando com o assunto Fábio Carille, muita gente perguntando, pô Eduardo, e aí? Fábio Carille vai ser demitido do Vasco ou não? Ontem, no sorteio da Copa do Brasil, o Marcelo Santana, diretor de futebol do Vasco, falou sobre a situação do Fábio Carille no Vasco. Disse que no Brasil todos nós somos avaliados jogo a jogo, ou seja, ele se incluiu também na situação aí envolvendo a demissão ou não do técnico do Vasco, o Fábio Carille. É uma situação importante, né? Porque eu entendo o seguinte: o Fábio Carille teve uma pré-temporada lá atrás, tá, em janeiro, para preparar o time e não conseguiu. O Vasco não conseguiu um padrão de jogo, o Vasco não tem padrão de jogo. Vai muito pelo talento dos jogadores, né? Coutinho, Verratti, Lucas Piton, Paulo Henrique, são jogadores de muito talento e conseguem realmente decidir jogos. Aí ele teve uma intertemporada também, né? Após o término do Campeonato Carioca, ele teve mais uma oportunidade de preparar o time, não conseguiu mais uma vez. O Vasco voltou jogando mais uma vez numa Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileiro, sem padrão de jogo, sem jogadas ensaiadas. Enfim, eu acho que o Vasco está muito abaixo. E assim, muita gente vai falar, pô Eduardo, mas o Vasco não tem uma seleção. Não, gente, mas o Vasco tem um bom time. Eu acho que um bom treinador, tá? Um treinador, né, que, enfim, para trabalhar na frente do Vasco, ele tem que ter um esquema tático muito bem definido. Ele tem que entregar rápido um padrão, pelo um mínimo dos mínimos, gente. Para um time do tamanho do Vasco, é um padrão de jogo. É um padrão de jogo. E o Vasco não tem isso, porque o Fábio Carille não consegue, ou não conseguiu até o momento, deixa eu corrigir a fala aqui, entregar um padrão de jogo para o Vasco. Independente do resultado, contra o Puerto Cabello e tudo mais, eu acho que o Vasco deveria agir rápido com a situação envolvendo o Fábio Carille. Por quê? É uma demissão anunciada, é uma demissão certa, né? Não adianta ficar postergando, porque isso vai acontecer. Tá? Isso aqui é minha opinião muito séria. Eu peço ao de vocês também. Isso vai acontecer justamente por conta do que eu falei aqui. Dificilmente, tá? Dificilmente Fábio Carille vai continuar na frente do Vasco. Assim como o Marcelo Santana também, tá? Situação do diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, também não é fácil não, também não está fácil, deixa eu corrigir aqui também. Porque assim, é um diretor de futebol que não, assim, acho que não entrega muito, né? Não entrega muito. Eu falei aqui, eu acho que o último grande diretor de futebol que o Vasco teve foi o Rodrigo Caetano. Lá atrás, em 2009, 2011, quando ele montou aquele time campeão da Copa do Brasil, de lá para cá, tivemos outros diretores e, enfim, não se destacaram, não conseguiram entregar, né? E quando eu falo entregar, diretor de futebol também entrega, porque tem que ter conhecimento, tem que atacar o mercado, tem que usar o poder da negociação, e o Marcelo Santana parece que não tem muito, né, essa característica da questão envolvendo negociações com jogadores e tudo mais, tá certo? Então, a situação do Fábio Carille não é legal, não está legal, e a situação também do diretor de futebol do Vasco não me parece legal. Vamos lá, terminou a segunda rodada do grupo G da Copa Sul-Americana. O Vasco derrotou, todos sabem aqui, o Puerto Cabello por 1-0, né? O Vasco está na segunda colocação com 4 pontos. Primeiro colocado é o Lanús, também com 4 pontos. O Puerto Cabello com 1 ponto é o terceiro colocado e o Melgar é o último do grupo, né? Do grupo G com 1 ponto também. Então, o Vasco poderia estar na liderança tranquilamente desse grupo, né? Que o Vasco vencia aquele jogo por 3-1 contra a equipe do Melgar. E o Fábio Carille resolveu entregar realmente o jogo para os caras. Enfim, o Vasco então na segunda colocação. Terminou a questão envolvendo aí a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Gente, desculpa um pouco os ruídos aqui dos lados, é que tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa, então não tem como evitar o barulho aqui, tá? Tô tentando evitar o barulho, mas não tô conseguindo. Então, só para você ficar ciente sobre o ruído de fundo aí, barulho de fundo.
Sobre o Maracanã, a dupla Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, mandará 4 jogos fora para o Vasco utilizar, né, o estádio do Maracanã. Ou seja, o que está acontecendo? Eles já sabem que o Vasco tem direito, né, de jogar no Maracanã. Por quê, gente? Eu falo isso aqui, eu bato nessa tecla. O Maracanã é um estádio da população carioca. Pertence ao povo do Rio de Janeiro. Eu pago imposto. Você, vascaíno, do outro lado, que paga imposto também, tem direito ao Maracanã. Assim como os hospitais públicos também. Pagamos impostos, ou seja, parte desse imposto... Ah, mas quem está administrando o Maracanã agora é o Flamengo e o Fluminense. Para cima da gente? Para cima da gente. E o dinheiro dos impostos? Para onde é que vai? Para onde é que vai? Então, assim, muita coisa que a população precisa entender também. Porque Maracanã é bem público. Ou seja, Maracanã não tem dono. Maracanã é direito da torcida do Vasco, do Flamengo, Fluminense, Botafogo, América, Bangu. É bem público, tá? Então, o Vasco tem direito e o Flamengo e o Fluminense estão evitando a justiça. Porque se o Vasco for para a justiça, o Vasco vai jogar no Maracanã. Não tem jeito. Se o Vasco entrar na justiça para mandar 15 jogos no Maracanã, o Vasco vai mandar os 15 jogos no Maracanã. Porque é direito do Vasco. Tá? É direito do Vasco, independente de... o Flamengo conseguiu um contrato de 20 anos, independente disso. Justamente por conta do que eu falei aqui. Maracanã é bem público, tá certo? Então, as coisas estão se acertando, né? O Vasco acertando essa situação para mandar 19 jogos no Maracanã até 2026. O Vasco vai fechar São Januário para reforma e ampliação, e aí o Vasco vai utilizar também o Maracanã. O Fluminense está tentando aí uma casa, aí o Fluminense pode jogar num estádio menor, né? Menor, aqui tipo Volta Redonda e tudo mais. Temos outros bons estádios aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? Um exemplo, o Vasco enfrenta uma equipe menor, né? Em um jogo que não tem muito apelo. De repente, pode jogar também em Volta Redonda, que é um bom estádio. Temos bons estádios aqui no Rio de Janeiro também. Então o Fluminense também pode usar essa opção aqui. Eu acho que tudo é uma boa conversa, uma boa reunião. A gente consegue chegar, todo mundo, né, consegue chegar num denominador comum. Bom, deixa eu falar aqui sobre os próximos jogos do Vasco, 10 próximos jogos do Vasco. A matéria aqui é do estagiário do Vasco. Eu achei interessante aqui que dos próximos 10 jogos do Vasco, apenas 2 serão em São Januário. Vou passar para vocês aqui. O Sport, sábado agora, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Sábado agora, com transmissão aqui do canal, direto de São Januário, Vasco e Sport. Depois, fora, o Vasco enfrenta a equipe do Ceará. No Maracanã, um jogo que é mando do Vasco, mas o Vasco vai mandar esse jogo contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Aí sim, volta para São Januário para enfrentar a equipe do Lanús pela Copa Sul-Americana. Cruzeiro também, o Vasco enfrenta fora de casa, Operário fora de casa, Palmeiras em Brasília, né, o jogo que o Vasco vendeu, né, seria em casa também, mas o Vasco acabou vendendo por 2 milhões de reais, Puerto Cabello fora, Vitória da Bahia fora e Lanús também fora. Então, desses 10 jogos aqui, apenas 2 serão em São Januário, tá? Uma última notícia muito importante aqui sobre o Ryan. Vocês sabem que o Vasco precisa fazer caixa, o Vasco está, né, movimentando esse mercado, o Vasco está precisando colocar realmente dinheiro e caixa. E o Ryan é um jogador da base e que será, vou repetir aqui, a maior venda da história do Vasco. Ontem saiu uma informação, agora que o Arsenal, além da Fiorentina, além do Barcelona, agora o Arsenal, né, estuda também fazer uma proposta por Ryan. Hoje, enfim, uma proposta aí de cerca de 120 milhões de reais, seria já a maior venda da história do Vasco. O Vasco está movimentando esse mercado, repetindo aqui. Então, tá aí, o Ryan que pode ser, né, vendido aí a qualquer momento. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Vasco possa realmente conseguir um equilíbrio, né, financeiro, para que o Vasco possa conseguir fazer realmente um bom caixa, porque as coisas não estão fáceis. Olha só, tá tudo em dia dentro do Vasco, tá? Salários, credores, tá tudo em dia, tá tudo certo, né? Agora, a dificuldade do Vasco financeira, ela é muito clara, sabe? Por isso que o Vasco vai tomar algumas decisões sobre demissões de jogadores agora, na janela doméstica, no final de janela. Jogadores como Alex Teixeira, Souza, Jean Davi, né? Enfim, entre outras questões, o próprio Fábio Carille. Então, assim, o Vasco precisa reduzir essa folha. Dimitri Payet ganha 1,5 milhão por mês, tem contrato até junho agora, deve fazer seu último mês com a camisa do Vasco. O Vasco deve realmente dispensar o jogador. O Vasco precisa realmente fazer esse movimento para aproveitar melhor a janela de julho, né? A janela internacional, que é a principal janela. Então, mas o Vasco precisa fazer isso agora. O Vasco precisa fazer isso agora. Vender jogadores, dispensar jogadores e, enfim,
fazer esse movimento, que é um movimento que eu julgo como extremamente importante, necessário para o Vasco conseguir contratar jogadores na janela de julho, repetindo aqui que é a principal janela do futebol brasileiro, né? Que é a janela do meio do ano. Tá certo, minha gente? Então é isso. Eu volto a qualquer momento com essas e outras do Vasco. Mais uma vez eu peço a sua inscrição, mais uma vez eu peço o seu like, a sua participação aqui no canal, que é sempre muito importante, e vamos para cima, tá certo? Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro, um beijo no coração de todos vocês. Saudações vascaínas.